Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja da Agriinvest Commodities. Bom dia, meu amigo. Quero saber se você já está de feriado, já acendeu sua lanterninha do Ano Novo Lunar Chinês. E aí, cara, não tô sem dinheiro esse ano. Mas então tem que pedir isso, porque é o Ah, ano da serpente. Temos que pedir então ali, acender a lanterninha e dizer, por favor, Ano Novo Lunar, me traga um dinheirinho na conta. como é que a cobrinha é, né? É. Ela se enrola, parece uma espiral. É assim que tá o mercado chinês. A espiral, como você falou, espiral deflacionária. Isso já tem bastante tempo e não mudou muito. Eu ouvi alguns relatórios de comentários de donos de restaurantes na China tentando inventar bastante e reduzir preço, de forma geral, queda de 20% no valor dos pratos em relação ao ano passado, que já vinha caindo. Quer dizer, os preços continuam caindo na China. Agora, Vaninho, como é que tá a sua expectativa justamente para esse feriado? Pode haver alguma informação importante vinda desses 10, 15 dias de festividades que mostrem que o consumo da China pode se acelerar um pouquinho ou pode continuar pressionado? O que que esse período que é muito importante para os chineses, para a Ásia de uma forma geral, mas olhando ali para a China especificamente, o que que ele pode nos trazer durante o seu acontecimento e depois? Olha, cara, eu diria o seguinte: tem duas coisas. Falando na questão do comportamento do chinês, é bem importante, vai ter mais viagem, vai ter mais consumo de serviço. As grandes cidades estão distribuindo voucher. Por exemplo, Xangai anunciou semana passada que ia distribuir mais uma pegada de cupons de desconto para cinema, restaurantes e tudo mais. O serviço vai continuar crescendo, porém, consumo de venda de carros, de imóveis, de mobília, essa coisa toda que envolve quer dizer, o mercado imobiliário chinês, aí só para baixo. Quando a gente pensa nos impactos disso para o mercado de commodities, o que que você espera? Como é que a gente pode ver esse reflexo acontecer, Vanin? As cadeias não mudam. Você tem mais volume, mais capacidade e o preço continua caindo. E nós estamos na cadeia. Quando falamos de soja, aí temos a soja, o farelo, a ração, o preço da carne, enfim, os preços continuam baixos. Isso é um péssimo cenário para nós que, no momento em que podemos ter um crescimento, uma alta de preço, fica difícil, porque lá na ponta, lá no chinês, o consumo continua ou mesmo ou até menor. Então, não ajuda muito. Inclusive, semana passada, fazendo call com a segunda maior produtora de rações do mundo, tá bom? Ela é chinesa, 26 milhões de toneladas de produção de rações. Eles projetam crescimento, porém, tirando fatia dos outros, não um crescimento do mercado chinês em si, quando se fala de rações de forma geral, mas sim vai crescer tirando ou comprando outros, enfim. Mas você vê como que no planejamento da segunda maior produtora de rações do mundo e segunda maior da China, ela não contempla um crescimento do mercado de rações. E isso, quando a gente pensa em China e no que ela demanda, principalmente do Brasil, traz sinais de alerta importantes, portanto. Olha, é o, bem complexo o cenário para esse ano, sem dúvida nenhuma. Agora já vamos falar da soja. Por exemplo, temos hoje leilão de soja na China, 79 mil toneladas, né? Não é um grande lote, mas 100% de demanda, tá bom? Nos últimos quatro leilões, que tivemos 210 mil toneladas no total, quase 100% também. Para começar, temos esse aumento da demanda pelos leilões na China, porque não tem alternativa. O estoque na China vai cair de cabeça. Agora, já caiu essa semana de novo, está perto de 4 milhões de toneladas. E com esse atrasaço aqui no Brasil,
não tem alternativa, vai vender mais. Aí nós temos dois impactos, tá bom? Primeiro, quanto mais vende de leilões, mais pode ser maior o programa de rotação do estoque. Vendo mais, compro mais. Essa é a ideia. Na compra dessa soja, pode ser dos Estados Unidos ou pode ser da Argentina. Vamos ver esse pagodinho. Daí depois nós vamos falar aí das retenções que hoje se tornou oficial. E aí a Argentina concorreria na exportação do grão um pouco mais que os Estados Unidos, mas aí a gente tem que ver se vamos ter mais compras de carícia de soja americana. Mas veja, esse ponto, em teoria, seria bom para os Estados Unidos, porque daí geraria mais demanda pela soja americana, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa soja que está atrasada aqui no Brasil, ela vai ser embarcada de alguma forma, quando a coisa normalizar, porque já está vendido. E aí reduz agora de curto prazo o esmagamento na China, não agora, provavelmente ali em final de março, abril, vai reduzir por falta de soja, devido ao atraso aqui no Brasil. Essa redução de esmagamento ela não volta mais. Portanto, você vai ver na China um aumento da cobertura das indústrias, não porque elas compraram mais, mas sim porque processaram menos em abril e as compras já foram feitas, portanto, vai crescer a cobertura para os meses à frente. Provavelmente o agosto e o setembro, porque daí já tem menos soja mesmo e geralmente as margens não são boas nessa transição. Então, veja, não é bom para o nosso programa de exportação. Era isso que eu queria entender. Então, de uma forma geral, o nosso programa de exportação poderia ter não sei se essa é a melhor forma da gente resumir, mas uma competição um pouquinho maior, um pouquinho mais intensa, não vai ser tão, abre aspas, fácil, nunca é, fecha aspas, do que em outros anos, Vanin? O Brasil não tem o que fazer com a soja, tá bom? Temos um crescimento de esmagamento interno, 2,5 milhões, 3 milhões talvez. E agora, dependendo do tamanho da produção, nós vamos ter que exportar 105, 106, 107 milhões de toneladas. Mas isso vai acabar trazendo um crescimento para o final do ano, na janela americana. Aí é ruim para os Estados Unidos. O Brasil tendo mais soja no final do ano sempre é ruim para eles. E é parecido com 23, de 23 para 24. O Brasil tinha bastante soja no final do ano, acabou tirando um pedação do programa americano ali, outubro, novembro, dezembro, janeiro e até fevereiro. É pior para os Estados Unidos do que para nós. Bom, vamos acompanhar. Vanin, tem um comentário aqui, ó, do William Rodrigues. Gosto de todos os analistas que vêm no Notícias Agrícolas, mas o time da Greenvest fala a minha língua. Então já tô te trazendo esse elogio aqui pra você. Pois é, pra Obrigado você. aí, garotinho. Pois é. Vanin, além dessa questão, dessa condição do nosso programa de exportação, como é que o mercado está olhando para tudo que está acontecendo ao mesmo tempo? Então, você citou essa questão das retenções. No final da última semana, entre quinta e sexta-feira, isso trouxe uma pressão para o farelo bastante intensa. Então, primeiro eu quero entender a sua avaliação dessa baixa das retenções, dessa diminuição na cobrança, e se isso pode realmente promover uma chegada de oferta mais robusta de produtos argentinos ao mercado, embora agora os argentinos estejam sofrendo mais uma vez com adversidades no clima. Como é que o mercado vai costurando todas essas informações? Temos duas janelas, tá bom? Temos agora 5 meses, final de junho, passou a valer hoje, agora oficial, de manhã, já saiu lá no Diário Oficial, sem surpresas, e aqueles percentuais que todos já viram. Uhum. E aí, quer dizer, o produtor argentino tem 5 meses, praticamente, final de junho, para ganhar um ágio, um prêmio na sua soja de 80 centavos por bushel. Isso considerando o preço do FOB lá na Argentina de sexta-feira. 80 centavos por bushel, amigos. Paulada, coisa grande, tá bom? Se a gente fizer conta em reais, vai dar aí uns R$ 11, algo Certo. assim.
Da E noite pro dia, ninguém esperava isso aí. não é pouco, hein, Vanin? O- Não é pouco, hein? Oi? Não é Não pouco. é pouco, tá bom? E é um ticket que, com validade, que aí, 1º de julho, já não vale mais. No caso do milho é menos, e do trigo também, perto aí de 15 centavos por bushel. Porque a redução foi menor, e também o preço do milho e do trigo no FOB é menor, mais baixo. Enfim, o foco é a soja, que é o que traz mais dólares para a Argentina devido ao volume e o valor. Sim. A ideia é um soy dólar, só que de uma forma mais diluída. Nos soy dólares que nós tivemos em 2023, eles tiveram durações de 2 semanas até um mês. Agora são 5 meses, incluindo a safra nova, porque daí vai pegar um pedaço da primeira soja que o produtor colhe. O produtor argentino ele colhe mais ou menos, histórico, soja, 5% em abril, uns 25% em maio e o restante no mês de junho. Se a gente pensar assim, quanto que pode entrar no mercado a mais? Esse é o ponto. Quanto de farmer selling pode vir a mais para o mercado, falando de soja? Bom, safra velha está com 73% vendido, então temos aí 27% para entrar. Vamos dizer que zere, tá bom? Não vai zerar, mas vamos dizer. Quanto que isso dá? Olha, vai dar mais ou menos aí uns 10 milhões, 11 milhões de toneladas de soja. E também entra um tanto a mais na safra nova. Soja que o produtor consiga colher e vender e embarcar até o final de junho. Falando de quem que vai levar essa soja? Provavelmente são as processadoras. Então ele tem que conseguir embarcar o farelo e o óleo até no máximo. O navio tem que sair da China, tem que sair da Argentina até o final de junho, tá bom? Então, esse é o ponto. Quanto de farmer selling a mais vai trazer para o mercado? E, claro, esse farmer selling de soja, uma parte dele pode ir para exportação e grande parte para o esmagamento, trazendo mais oferta de farelo. No geral, Carla, eu fiz uma conta, uma simulação, assumindo aí algum crescimento de farmer selling de Uhum. soja, e eu cheguei assim, mais ou menos, que a Argentina pode ofertar 2 milhões de toneladas de farelo a mais do que seria Certo. o normal, por exemplo, ano passado, que foi uma safra normal, nessa janela de fevereiro, que começa agora, até o final de junho. Então, 2 milhões a mais de farelo. Pressão, tá? 2 milhões, o Brasil vai trazer mais volume e os Estados Unidos também. Vanin, quem é o principal comprador desse farelo chinês, desse farelo argentino? Opa, Você me pegou, hein? confundiu, você jogou a isca, É, eu mordi na hora. já mordeu. Quem que é o comprador desse farelo da Argentina? O farelo da Argentina é menos dependente da Europa do que o Brasil. O Brasil, vamos lá, nós temos 3 tipos de farelo. Farelo Hypro, que é o farelo americano, mínimo de proteína 46%, em alguns casos 47%. Então, esse é o mínimo, não pode ser menos. E aí também tem um ponto importante, fibra. Por que que o farelo é hyper? Porque ele tem menos fibra. E aí a fibra, no máximo, é 3,5. Na Argentina é o Profat. Então, 46 mais 2, 46 de proteína, 2 de gordura, óleo. O Brasil é o com menos proteína. Aqui a gente pode chegar a um mínimo de 45, 45,5 a combinar. Esse é o chamado pellet. Por que que a proteína é mais baixa? Porque a fibra é mais alta, máximo de 7,5. Nosso farelo é o que menos vale. E o nosso principal mercado é a Europa, 43%. Para onde vai a Argentina? Vai mais para a Ásia e aí concorre com os Estados Unidos, tá bom? Oriente Médio, Norte da África, eles gostam mais desse farelo, e até o nome fala, uma farinha, uma textura, Uhum. granulometria bem diferente do nosso. Esse é o mercado da Argentina. Ásia, Norte da África, Oriente Médio, concorrendo com os Estados Unidos principalmente. Ivanin, eu ouvi de alguns analistas na última semana que a indústria aqui no Brasil estava pagando melhor que a exportação.
que nós tínhamos ali umas oportunidades boas de comercialização para o produtor que precisava ali avançar com alguns negócios. Você compartilha dessa análise? Você acha que de fato a gente tem um momento onde realmente a nossa demanda interna está um pouquinho melhor e faz um pouco mais de sentido para quem precisa avançar um pouco com os seus negócios agora? E mais do que isso, te pergunto, se isso de fato está acontecendo, o que justifica neste momento a nossa indústria está pagando melhor do que a exportação? Bom, o negócio é o seguinte: tanto a indústria quanto o exportador estão com um pipinaço, mas ele é de curto prazo. Se você tem soja para entregar, por exemplo, semana passada era assim, semana toda. Olha, soja para entrega segunda-feira, hoje, é R$ 6, R$ 8 mais cara do que a soja para entregar durante essa semana, tá bom? Ou fevereiro, cheio. Esse é o ponto. Então, na verdade, todo mundo concentrado em duas janelas, tá bom? Essa janela super spot, aí paga-se R$ 6, R$ 8 a mais, por falta de soja e compromissos. Navios de farelo e de soja estão aí nomeados um monte e não tem soja ainda no sistema. E, claro, aí a briga é boa. Agora, aí você vai ter indicação de compra, daí já para abril, maio e junho, pouco ainda. Mas aí já é uma janela mais longa e aí é o exportador olhando. Então, na verdade, você tem tanto indústria quanto exportador pagando bem mais caro pela soja, pela falta dela, mas é assim, super spot, coice de porco total, curto. Certo. Vanim, para a gente finalizar, como é que essa semana está prevista para o mercado brasileiro diante do que está acontecendo? Temos essa China já começando seu feriado, essa questão da Argentina, tem essa questão do nosso clima por aqui. O que o produtor brasileiro tem que colocar, fazer uma listinha para acompanhar essa semana? Bom, amigos, temos esse. Falando de complexo da soja, tem essa questão da Argentina, quanto de farmer selling vai trazer. Eu acho que vai trazer um tanto. E aí, isso é pressão principalmente para o farelo. E daí para a soja por tabela. E o outro ponto é o clima. E o clima, amigos, volta a ficar esquisito, porque daí nós vamos ter, de novo, aquele padrãozão. Nada bom. Temos uma Argentina quente e seca, temperaturas sobem de novo, falta de chuva. O Rio Grande do Sul, não todo ele, mas a parte mais ao sul do estado. Quem vai sofrer mais mesmo é a Argentina junto com o Uruguai. E lá para cima, aí nós temos de volta o padrãozão de muita chuva. E tempo nublado, e temperatura mais baixa do que o normal. Não vai ajudar na colheita, tá bom? Isso é autista para Chicago, tá? Soja. Porque China, com essa coisa toda, esguelada, não agora, mas daqui a pouco, como eu comentei, vai faltar soja lá, vai diminuir o esmagamento. Venda de soja nos leilões é agora ou nunca, tá bom? Se a gestora das reservas na China quiser dar liquidada, uma limpada nos seus estoques, é agora. E como a gente já viu, esse leilão de hoje, 100% de demanda, na verdade não foi 100, foi 230, amigos. Tá bom? Se tivesse mais, venderia. E preço subiu. Subiu em torno aí de uns US$ 15 do preço de abertura para o fechamento. Isso é um claro sinal de que o chinês não vou ter farelo para entregar e o consumidor final de farelo preocupado também. Então, esses são os dois pontos importantíssimos. Eu diria que o clima é mais importante, porque daí vai mexer com a produção na Argentina e, principalmente, esse atraso no Brasil. E o safrinha, bomba, e a peruca voa, porque está super atrasado, muito atrasado, e o risco é bastante grande de você ter impactos negativos na produtividade para um ano que o crescimento do consumo interno vai ser grande. E ainda dá para morder um pouquinho se do cenário internacional se o Trump avançar com essa história de Colômbia e México Ah, e eles quiserem vir comprar milho nosso, né, Vanim? pau, essa é uma outra história aí que o Brasil pode surfar mais demanda por milho. Sim. Bom, E Colômbia foi um temperinho, deu em nada. O Petro afinou, então virou um é. Petrinho.
Afinar, tem que afinar, né, malucos? Pomba, a Colômbia é super, mega dependente dos Estados Unidos para tudo. Mas, enfim, o México é uma história ainda que nós vamos ver. E já temos pedida de ofertas aqui do Brasil, de milho para julho. E temos já reporte de barcos de soja negociados, sem muitos detalhes ainda, mas hoje o Brasil dá melhor conta, posto México, para a indústria local do que a soja americana. Bom, durmam com este barulho. Segunda-feira que vem tem mais. Eduardo Vanin, meu amigo, muito obrigada. Sempre bom começar a semana contigo aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Posso fazer um pequeno jabazinho, assim, minúsculo? Fique à vontade. Malucos, acompanhe lá o canal do YouTube Grão Guru, tá bom? E no LinkedIn também, no Instagram e tal, para quem está aí ouvindo e pretende, deveria buscar a certificação Ancor de Agrocem. É a minha contribuição, me ajuda aí para quem está pensando em fazer isso. Então, materiais educacionais. Maravilha, Grão Guru. conteúdo de altíssima qualidade, senhoras e senhores. Obrigada, Vanin. Muito bom. Beleza? Boa semana a todos. Obrigada Tchau. para você também. Tchau, tchau. Até semana que vem.